de saúde aqui no Gazeta Meio Dia, no outono, as doenças respiratórias costumam disparar, viu? Entre os bebês, a gripe pode evoluir para bronquiolite. É uma doença que deixa a criança muito cansada, com dificuldade para respirar. Em muitos casos, é preciso até internar a criancinha no hospital. Vivian Lima está de volta agora com esse assunto aqui no Gazeta Meio Dia. Os pais têm que ficar muito atentos a que tipos de sinais, Vivian? E Rafa, olha, os pais precisam de ficar atentos a alguns sintomas que essa criança dá, como por exemplo, um chiado no peito quando a criança respira, o narizinho um pouco dilatado, uma tosse seca e até mesmo febre. Percebeu esses sintomas? É preciso sim procurar um médico, porque como você já disse, algumas doenças aumentam neste período do ano, como por exemplo, a gente começou a nova estação, o outono. E o que a médica me explicou? É que nesse período de temperaturas um pouco mais baixas, a gente tende a ficar em ambientes um pouco mais fechados. E como a bronquiolite é uma doença causada por um vírus, esse vírus se prolifera mais rapidamente e aí pode, inclusive, infectar crianças, adultos, mas essa doença se apresenta em maior gravidade em bebês de até 2 anos e até mesmo em idosos, ou seja, pessoas que têm mais de 60 anos. São os extremos de idade, por isso é importante ficar atento a esses sinais e esses sintomas e procurar um médico. Nós conversamos com uma profissional e também conhecemos uma menininha de apenas 6 meses que ficou internada depois de ela ter tido bronquiolite, já que não tem um remédio até o momento para cuidar da doença, para evitar essa doença. E aí, então, os médicos tratam os sintomas e a gente vai acompanhar agora na reportagem. Estamos no outono e estação nova, a gente já sabe. Algumas doenças são típicas de determinados períodos, como a bronquiolite. Os casos se intensificam neste período do ano. Mas qual que é a explicação para isso? O vírus vai ter mudanças climáticas favoráveis para essa proliferação, ou seja, para ele se reproduzir mais facilmente e passar de pessoa para pessoa, né? A gente lembra agora nessa época do ano, tá mais frio, a gente vai ficar mais em lugares fechados, então isso vai propiciar que esse vírus ocorra aí entre várias pessoas. E essa infecção contaminou a Maitê, diagnosticada com bronquiolite aos 6 meses de vida. Uma tosse bem secretiva, né, que diferente do que a gente já tinha visto, essa tosse ela estava mais carregada, ela estava bem cansada mesmo, a gente percebia ela bem ofegante, quando a gente deitava ela logo reclamava, era uma tosse muito constante. E embora não tivesse febre, ela estava assim com um quadro gripal. Já no hospital, a menina precisou ficar internada para tratar a doença. A gente ficou na UTI, né, na UTIM, que a gente chama infantil. O primeiro, né, ponto que chamou a atenção da médica que examinou foi que a saturação dela estava baixa. Então, a partir disso, eles fizeram as manobras, né, médicas do resgate, que eles chamam. Fizemos raio-x, graças a Deus não acometeu a pneumonia, né, não. E no exame de sangue também constou uma infecção, né, uma inflamação. E o fato de vocês terem procurado o médico logo nesses primeiros sintomas também fez diferença, né? Muita diferença, muita, porque a gente pegou ela exatamente no início. E a fase mais severa que deveria, né, que poderia, se nós estivéssemos sossegados e ficássemos tranquilos em casa, a gente poderia ter trazido mais prejuízos para ela. A bronquiolite é uma doença respiratória causada por um vírus que atinge os bronquíolos. Na prática, ele dificulta o transporte do oxigênio para os pulmões e costuma atingir mais gravemente bebês e idosos. Não tem um remédio específico, então os médicos tratam os sintomas. É basicamente suporte, né, com oxigênio, com hidratação. Muitas vezes esse indivíduo, essa criança vai precisar de suporte da hidratação, porque ela vai ficar com dificuldade de amamentar. E o SUS vai incorporar a primeira vacina do mundo para proteger crianças contra o vírus que causa a bronquiolite. O imunizante foi aprovado pela Anvisa e vai ser aplicado em mulheres grávidas entre 24 e 33 semanas. Com isso, em todo o Brasil, o Ministério da Saúde pretende evitar 28 mil internações de crianças por ano causadas pela bronquiolite. Então é muito importante, né, que ela seja realizada até 14 dias antes do parto, né? Para quê? Para você dar... Qual é o objetivo da vacina? Você levar defesa para aquele bebê que está ali para nascer. Além disso, outra tecnologia vai imunizar bebês prematuros e crianças de até 2 anos que tenham comorbidades. A previsão é que as vacinas comecem a ser aplicadas ainda neste ano pelo SUS. Até lá, a qualquer sinal da doença, os pais devem procurar um médico.
Nariz entupido, coriza, pode ter febre ou não, geralmente a febre é baixa. E dali a 2, 3 dias essa criança vai evoluir com cansaço, muitas vezes com gemência, aquela criança que você vê que ela tem uma dificuldade para respirar, né? Então isso é para um sinal de ficar atento, né? Mas vamos lembrar também que muitas vezes as pessoas não lembram, né? Que é vacinar quem cuida daquela criança. Também quando essa criança nasce, evitar a visita aí de muitas pessoas, né? Ah, tô só com uma rinite. Peraí, né? A rinite começa também como uma gripe, que é uma congestão nasal, né? Não visite um recém-nascido. Respeite essa família, porque depois, né, o futuro, né, pode trazer sérios riscos e consequências não favoráveis, né, para isso. O coração da gente fica despedaçado, né, assim. A gente tenta se manter forte, eu entendo que eu sou a força dela, e nesse momento eu respirei fundo, vida que segue. Dicas importantes, a gente ouviu esse relato da mãe, dicas importantes inclusive dessa médica para tomar cuidado e não visitar um recém-nascido. Se você tiver com algum sintoma de gripe, rinite, também não se deve ter contato. E como a médica disse ali, é importante que todas as pessoas que tenham contato, tanto com essa criança quanto com os idosos, que essas pessoas estejam imunizadas. E a qualquer sinal da doença, procurar um pediatra ou um pneumologista ou uma pneumopediatra como essa médica que deu entrevista pra gente para esclarecer esses casos dessa doença que é típica dessa estação do ano que começou agora, o outono. Rafa, volto com você. Obrigada, Vivian, mais uma vez pelas explicações aí